pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Coluna Rema, mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva no canal, compartilhe, ative aí as notificações para que você possa estar sempre recebendo aí quando tiver vídeo novo, quando tiver alguma live nova, algum culto rolando, para que você possa estar sendo abençoado aí em nome de Jesus. Amém? Neste momento, então, se desligue aí do que você estiver fazendo, para que nos próximos poucos minutos você possa estar recebendo aí uma palavra de Deus, algo que vai impactar o seu coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença, te agradecemos pelo seu imenso amor, te agradecemos pela sua poderosa presença, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom e fala conosco e temos livre acesso à sua presença, livre acesso à tua palavra, Pai. Tantos lugares não se pode pregar, tantos lugares a internet já está, Pai amado, limitada pelo conteúdo que vem de Ti, censurada pelo conteúdo que vem de Ti, mas nós estamos aqui juntos recebendo algo de Ti. Isso é poderoso demais, Pai. Por isso, nos ajude a ser gratos e a estar conectados naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Então, com certeza você já viu o tema aí na chamada, já viu o tema lá no início do vídeo com o leão, Jesus rugindo esse tema. Mas o tema de hoje é: você é mais dependente do que imagina, tá? Quando eu falo você, eu também me incluo. Então nós somos mais dependentes do que nossa cabecinha pode imaginar. Queridos, Deus nos criou com o livre-arbítrio, né? Para decidirmos o que fazer, para cada um de nós decidir se vai amá-lo, se vai segui-lo, se vai estar com ele. Mas algo poderoso demais é que nós somos, principalmente quem já aceitou a Jesus, é mais dependente de Deus do que imagina. E muitas vezes na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada cristã, nós vamos querendo fazer coisas pela força do nosso próprio braço, nós vamos tentando resolver situações, resolver problemas de acordo com o nosso próprio entendimento. Então, às vezes, se temos um problema financeiro, acabamos pensando na nossa própria forma de resolver, e aí muitas vezes aumenta o problema porque eu pego emprestado com o banco, ou estouro o limite de um cartão, ou pego emprestado com alguém e esquece às vezes de até orar, apresentar ao Senhor, né? Muitas vezes nós mesmos nos enfiamos nesses problemas, tentamos resolver aí da nossa própria forma, do nosso próprio achismo, né? Temos problemas na família e tentamos resolver do nosso próprio jeito, no ministério e tentamos resolver do nosso próprio jeito e vamos achando que nós somos suficientes, né? Vamos achando aí que nós somos suficientes. E Salmo 127, se eu não estiver enganado, lá fala que se o Senhor não estiver na casa, se o Senhor não estiver na nossa vida, não adianta nem o sentinela vai estar vigiando em vão e não vai estar conseguindo proteger a casa sozinho, porque é o Senhor quem protege. O trabalhador vai trabalhar e vai comer pão de dores, porque o Senhor não vai estar ali. Nós somos mais dependentes de Deus do que nós imaginamos. E queridos, o quanto antes isso entrar no nosso coração, a nossa vida muda. A nossa vida dá um boom muito grande. O quanto isso entrar em nosso coração, nós teremos experiências gigantescas e grandiosas com a presença de Deus. Quanto mais cedo eu entender
que eu necessito ter uma vida de oração e busca pela presença de Deus, que eu sou totalmente dependente disso, a minha vida muda, a minha experiência com Deus muda. Jesus me faz novo, me faz entender e ver coisas novas, viver coisas grandiosas. O quanto antes eu entender que eu necessito desesperadamente por ler a palavra de Deus, a minha mente será mudada. Minha mente será renovada pelo Espírito. Nós, o cristão, precisa entender, numa era que tudo tem dito ao contrário, né? As pessoas estão caçando o que é mais fácil, as pessoas estão tentando dar jeitinho para tudo, jeitinho até para buscar Deus. O Senhor está falando, vocês precisam ser dependentes de mim. Isso é tão importante que lá no Monte das Bem-aventuranças, Jesus disse que bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles herdarão o reino de Deus. E o pobre de espírito, essa expressão no original quer dizer alguém que é totalmente desesperado e necessitado e dependente de Deus, porque é o pobre de espírito. Então percebem como nós somos mais dependentes de Deus do que imaginamos e precisamos a cada dia buscar essa intimidade e viver nessa dependência. Mas lá em João 14, Jesus dizendo que ele iria para os céus em determinado tempo, mas explicando como é que funciona o reino dos céus. Ele diz assim, no versículo 16, no versículo 15 em diante, ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E Jesus completa ainda no 14, lá no 26, dizendo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Jesus está falando então para os discípulos e consequentemente para nós, que ele enviaria o Espírito Consolador, o Espírito Santo, alguém que o mundo não poderia receber, só pode receber aquele que crê em Jesus. O mundo não pode ver, mas vocês veem, porque vocês o conhecem. Ele estará com vocês para sempre e estará em vocês. Em vocês significa dentro de vocês. Então Jesus já está aqui falando, ó, vocês não estão sozinhos, vocês não são órfãos. O Espírito Santo habita em vocês, o Espírito Santo mora em vocês. E ele vai ensinar coisas que... todas as coisas, né? Todas as coisas. Jesus fala, ele vos ensinará todas as coisas. E fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Fará lembrar os discípulos naquela época e nos fará crer, nós hoje que lemos tudo. Tudo que nós aprendemos na caminhada cristã, queridos, tudo que nós entendemos, tudo que nós temos fé, é gerado pelo Espírito. Por isso mesmo que Jesus fala que nós podemos pedir até para ter fé. E o apóstolo Paulo completa lá em sua carta dizendo que a fé é um dom do Espírito. Eu sou dependente de Jesus, do Espírito Santo,
para conseguir ler a palavra e ter fé que tudo que está aqui é verdadeiro. Eu sou dependente do Espírito Santo para conseguir orar. A palavra nos diz que quando eu não sei nem o que orar, o Espírito ora por mim, intercede por mim, com gemidos inexprimíveis. E eu vejo que muitas vezes a gente vai se esquecendo que o Espírito Santo habita em nós e que nós somos totalmente dependentes dele e achamos que somos autossuficientes, como quando não somos completamente nada sem ele. Para você ser um bom profissional no seu trabalho, na sua profissão, você é dependente do Espírito Santo, querido. Ele vos ensinará tudo. Para você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, você é dependente do Espírito Santo. Ele vos ensinará tudo. Para você servir bem na igreja, seja lá o que você faz, se você é do Ministério de Louvor, se você é do Ministério de Manutenção, se você é do Ministério de Recepção, se você é evangelista, se você é mestre, pastor, apóstolo, profeta, ele vos ensinará tudo. Nós somos mais dependentes do Espírito Santo do que nós imaginamos. O que diz em João 16, 7 em diante: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Querido, o Espírito Santo é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o único que pode convencer uma pessoa, pode nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados e nos conduzir ao arrependimento verdadeiro. Ele é o único que pode convencer o mundo da justiça e do juízo. Ele é o único. Então, quando você se arrependeu do seu pecado verdadeiramente e foi transformado, foi porque o Espírito Santo te convenceu que você estava errado, assim como ele me convenceu que eu estava errado. Porque se fosse pelo nosso próprio entendimento, nós não conseguiríamos, porque o nosso corpo, ele já era escravo do pecado. E para ser liberto dele, precisou de uma obra do Espírito Santo. No dia que você aceitou Jesus, meu irmão, foi o Espírito Santo que te convenceu. Então a nós agora, que muitas vezes pregamos, a nossa vida tem que ser uma pregação, muitas vezes falamos de Jesus para os nossos parentes, para nossos amigos, para o pessoal do nosso trabalho. Querido, tenha em mente, nós somos um canal, mas é o Espírito Santo quem convence, e nós somos dependentes dele para nos arrepender. Nós somos totalmente dependentes deles para reconhecer os nossos erros. E olha só o que está escrito lá em 1 Coríntios 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo estava explicando? Quero contar para vocês uma verdade. Ninguém que tem o Espírito Santo pode dizer Jesus é anátema. O que é isso? Anátema é amaldiçoado. Ele está dizendo, ninguém que tem o Espírito Santo pode dizer que Jesus é amaldiçoado, que Jesus não é o Senhor. Para alguém falar isso, não pode ter o Espírito Santo dentro. Como também, contrapartida, ninguém é capaz de dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo,
que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Querido, eu acabar de dizer agora, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Para eu conseguir falar isso agora, é pelo Espírito Santo. É por isso que quando o apóstolo Pedro, Jesus pergunta, né? Quem diz quem eu sou? Quem diz quem eu sou? Uns dizem que é os profetas, outros dizem que é Elias, outros dizem, tá, e vocês? E Pedro fala, tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus fala, Pedro, foi o meu Pai que te revelou isso, ou seja, já foi o meu Pai, já foi o Espírito Santo que te fez dizer isso. Jesus sabia, Pedro, o homem Pedro não poderia ser capaz de proferir aquelas palavras. Por isso que ele disse, foi meu Pai no céu que te revelou isso. Vou te dar essa revelação. O Espírito Santo cuspiu isso da sua boca, proferiu isso através da sua boca, dizendo que eu sou o Senhor. Querido, você não pode nem abrir a sua boca para falar que Jesus Cristo é o Senhor, se não for o Espírito Santo. Com tudo isso, querido, que eu quero dizer para você e para mim, nós somos muito mais dependentes do Espírito Santo do que nós imaginamos. E estamos vivendo um tempo em que Deus tem gritado, meus filhos me busquem, meus filhos me adorem, meus filhos dobrem os joelhos, se prostrem diante de mim, leem a minha palavra, orem, adorem. E o cristão tem deixado isso de lado. O cristão tem achado que ser cristão é estar no culto e, querido, só faz parte. Mas a nossa vida cristã é construída com o joelho no chão, em oração e leitura na palavra, em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus. Porque acabamos de ver, nós somos totalmente dependentes dele. Para eu ser dependente de alguém, eu preciso conhecer esse alguém. Para eu falar por causa desse alguém, eu preciso conhecer ele. Nós precisamos desesperadamente buscar a Deus todos os dias. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante da presença do Pai e clamar. E Satanás tem lançado setas para tirar a igreja de Cristo desse eixo, e nós precisamos voltar a essa vida, voltar a investir tempo com o Senhor, tempo em leitura da palavra, tempo em oração, tempo em intercessão. Nós precisamos deixar de lado toda a nossa preguiça espiritual e ter essa rotina, porque Deus tem grandes coisas para estar fazendo em nossas vidas e através dessa transformação. E nós somos muito mais dependentes dele do que a nossa cabeça pode imaginar. E de tantas coisas ruins que têm sido lançadas em filmes, em internet, em redes sociais, de todos os lados, nós precisamos nos abastecer da única fonte verdadeira e que nós somos totalmente dependentes. Eu te incentivo, eu te encorajo, busque a Deus. Eu não entendo a palavra, Lucas, leia e leia. O Espírito Santo, que nós somos dependentes dele, vai te fazer entender. Lucas, eu não consigo orar. Ore e peça, Espírito Santo, a sua palavra me diz que eu sou dependente de ti até mesmo para orar. Mas está faltando fé, peça fé, porque é o Espírito quem gera a fé. Mas eu não consigo declarar que Jesus é Rei, peça, porque é o Espírito quem nos faz declarar que Jesus é Rei. Nós precisamos nos abastecer dele e da fonte que é Ele. Feche seus olhos neste momento. Espírito Santo de Deus, sua palavra já nos garante que é o Senhor quem convence, que é o Senhor quem transforma, que é o Senhor quem nos ajuda a orar, que é o Senhor quem nos dá a revelação da palavra, que é o Senhor quem nos ajuda até mesmo a declarar que Jesus é o Senhor.
por isso eu peço, nos ajude. Nos ajude a buscar esse relacionamento contigo todos os dias, genuíno e verdadeiro. Nos ajude a permitir com que sejamos transformados por Ti todos os dias de uma forma transformadora, de uma forma grandiosa, Senhor. Nos ajude, Pai, a caminhar segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Tire toda a preguiça nossa, tire, Pai amado, toda a ponta de acharmos que somos autossuficientes, mas que cada dia mais possamos ser mais dependentes em Ti. Nos ajude a viver algo novo contigo, algo, Pai amado, grandioso contigo. Peço que o Senhor continue a ministrar no meu coração e dos meus irmãos e nos ajudando a avançar naquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe e até o próximo rema.